Radar Esportivo Especial. Oi, turma! Tudo bem? Tudo certo? Bom início de semana para todo mundo. Estamos aqui no YouTube, no canal do Portal Galera Mix, né? Também você que nos acompanha pelo site do Portal Galera Mix, muito obrigado. E você que está aqui no YouTube, desde já, eu já peço para que você se inscreva, já deixe seu like, já deixe seu comentário aqui, interaja com a gente, porque estamos chegando para mais uma edição do Radar Esportivo Especial. Hoje, né, para a gente falar do grande jogo, do grande clássico, pode-se dizer um clássico, pela rivalidade que se criou entre os dois nos últimos tempos, a final da Supercopa, um jogo espetacular, um jogaço, e que a gente vai repercutir a partir de agora aqui no Radar Esportivo Especial. Junto comigo, para comentar mais uma vez, ele que já é da casa, Teco Barbero. Tudo bem por aí, Teco? Olá, Gustavo e amigos do Galera Mix, amigos do Radar Esportivo Especial, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com um enorme prazer para comentar tudo sobre esse grande jogo, o melhor jogo aí dos últimos tempos aí que a gente tem visto no futebol brasileiro. Pois é, realmente foi um grande jogo, um jogo que, principalmente no primeiro tempo, as coisas foram muito movimentadas, né? O segundo também, mas esse jogo teve de tudo, né? Teve bons lances, teve treta, teve polêmica de arbitragem, teve de tudo, né? E teve já no início gol, né, Teco Barbeiro? Então, Gustavo, esse jogo foi tão eletrizante que ele começou muito antes da bola rolar, né? Só para contextualizar aqui para o nosso amigo que acompanha o Galera Mix, esse jogo quase que não aconteceu, né? Enquanto a Rede Globo de televisão divulgava aí a final da Supercopa, divulgava que Galvão Bueno estava de volta às narrações, corria nos bastidores o risco aí, por conta das condições sanitárias, corríamos o risco de não ter o jogo. Mas, felizmente, aí para o mundo do esporte, foi conseguida aí uma liminar que permitiu que o jogo fosse realizado, então, num horário, inclusive, não muito habitual, no horário das 11 da manhã, porque a Rede Globo solicitou esse horário porque tinha no contrato que tinha que exibir o jogo para o Brasil inteiro, e se esse jogo fosse exibido às 16 horas, né, como é de costume, muitas praças iam receber campeonatos estaduais, e aí ela não ia conseguir cumprir com isso. Então, o jogo foi transmitido às 11 da manhã. E aí, como já... Pois não, Gustavo? Não, e você trouxe esse contexto de forma muito pertinente, porque, de fato, até sexta-feira de manhã, a informação e o que estava previsto é de que não poderia ter o jogo por decisão judicial, inclusive do TRF, né? Do TRF, da Tribunal Regional Federal da Primeira Região, né? Que, enfim, estava decretando, né? Estava colocando a questão do lockdown, né? Obrigando com que o Estado, né, tomasse lockdown, então logo não adotasse lockdown e logo não poderia haver o jogo no domingo, não poderia acontecer a partir do domingo. Essa decisão precisou de uma decisão de uma instância superior, no caso do STJ, né, para que o jogo pudesse ser realizado no domingo. Então, veja a insegurança, e a gente tem que tocar de novo nessa questão da insegurança, da confusão, da bagunça que é o futebol brasileiro. E aí a gente viu esse
esse espetáculo, né? Esse show de horrores nos bastidores. A sorte é que a gente foi contemplado com um grande jogo ontem. Pois infelizmente acho que ainda vai acontecer muito disso, né? A gente, enquanto as autoridades não se entenderem e a CBF e confederações não se entenderem e as condições de vacinação não melhorarem, a gente vai ter margem ainda, infelizmente, para esses abismos aí jurídicos de um lado e de outro, que acaba sempre estragando o espetáculo, né? Mas se a gente for começar a falar de bola, realmente é uma bola cheia aí pro Superclássico de ontem, né? Um jogo que começou bastante movimentado desde o primeiro minuto, né, Gustavo? Que é coisa que a gente não via há muito tempo, né? O que se comentou na imprensa é que Palmeiras e Flamengo fizeram um jogo de final que é aquilo que se esperava em termos de qualidade técnica, coisa que na final da Libertadores, com Palmeiras e Santos, não vimos, né? Vimos aquele jogo amarrado, jogo extremamente ruim, e ontem o jogo já começou de forma emocionante. E o Palmeiras estava tão incisivo que logo já abriu o placar, né? O Palmeiras logo já no começo do jogo abrindo o placar, né, Teco? Não, e em menos de 2 minutos, né? Numa jogada muito interessante, a bola lançada para o Felipe Melo, que tocou de cabeça para o meio, e encontrou o Rafael Veiga, que fez um movimento plasticamente genial, né? Ele ajeitou a bola de calcanhar, dando uma meia-lua, pegou do outro lado, o zagueiro era o Ilharão, que não teve chance contra o Rafael Veiga, e depois tocou no contrapé do goleiro com tranquilidade, um golaço aí, para mim, digno de brigar aí pelo Puskás. E parecia que realmente ia ser um rolo compressor ali, né? Mas o Flamengo, com a alta qualidade que tem, já equilibrou o jogo, já começou a criar chances, né? É verdade, tanto é que o que se comentava muito antes do jogo, e era uma dúvida que todo mundo tinha, era que o Palmeiras entraria de forma mais reativa no jogo, né? Não fosse exercer essa pressão que ele fez no início do jogo, que culminou nessa jogada do Rafael Veiga, nesse belo gol, né? O Diego Alves, né, não pôde fazer nada. Então o Palmeiras abriu o placar, começou muito bem, e claro que ali poderia ser um momento importante, né, e um momento crucial na partida. Só que tem uma questão, e aí se a gente for falar muito dos dois elencos, de Palmeiras e Flamengo, é que são dois grandes elencos, mas o que me parece é que o Palmeiras ele tem um elenco vasto e equilibrado, né? Ele tem um elenco muito equilibrado, que você troca as peças e elas funcionam. Mas na questão da individualidade, o Flamengo parece que ele prevalece nessas horas, porque o jogo, e o Palmeiras estava bem até levar o empate, né, Teco? O Palmeiras estava tentando ali, só que o Flamengo começou a crescer no jogo, e aí alguns dos seus principais jogadores começaram a aparecer, né? Pois a gente viu o Flamengo do Rogério Ceni, né, já com essa cara de equipe que impõe o jogo, né? Apesar de ter sido surpreendido com esse gol logo no começo do jogo, o Flamengo, com a sua individualidade, até com um certo conjunto dessa equipe titular, conseguiu aumentar a pressão para cima do Palmeiras. O Palmeiras parecia que ia fazer um jogo realmente de linha mais alta, né, e surpreender
Flamengo no modo de jogar, acabou voltando para a maneira mais normal que tem agido, né? Uma maneira um pouquinho mais reativa, esperando o que o Flamengo ia fazer, só que aí, nisso de esperar o que o Flamengo ia fazer, como o Gustavo colocou, a individualidade desse ataque com Bruno Henrique, com Gabigol, com De Arrascaeta, né? É um ataque que hoje realmente é o melhor do Brasil, né? E aí, quando esses caras estão inspirados, é difícil você marcar. Então, o segredo ali é você rodar a bola, tentar ficar o mais tempo possível com a bola, para evitar tomar esse tipo de pressão, coisa que o Palmeiras não conseguiu. E aí, acabou tomando o empate, né? E aí sim o Flamengo cresceu mais ainda, o Palmeiras ficou mais recuado, apesar de ter conseguido ainda criar algumas chances, isso no primeiro tempo, em bolas de contra-ataque, muito bem executadas, né? Só que aí a pressão foi grande, a qualidade do ataque do Flamengo com uma zaga pesada do Palmeiras, né? Isso a imprensa também tem discutido muito, né? A insistência do Abel em colocar uma zaga um pouco mais pesada, né? Para enfrentar um ataque como esse do Flamengo, que são jogadores rápidos ali. Bruno Henrique corre muito, né? De Arrascaeta tem os sensos de posicionamento ali na meia-lua da área ali, que ele usa muito, né? E Gabigol lá enfiado no meio da área, né? Tanto que o segundo gol sai de uma jogada do De Arrascaeta em que a zaga fica parada esperando o que ele vai fazer, enquanto isso ele ajeita a bola e chuta no canto, sem chance para o Everton, né? Que foi um dos melhores da partida. Então, assim, o Palmeiras poderia ter ganho, inclusive o jogo, porque criou boa chance, poderia. Mas, no meu modo de pensar, precisava conseguir controlar um pouquinho melhor o jogo. Um time como o Flamengo, se você não controla o jogo, fica muito difícil. Porque é muita intensidade, e quando o Flamengo tem a bola e o adversário acaba permitindo que os jogadores da linha de frente do Flamengo joguem, é muito difícil parar, cara. É isso que o Gerson, por exemplo, não estava inspirado ontem, né? Porque aí você tem De Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, o Felipe Luiz também, né? Que fez lá a jogada dos gols. O Felipe Luiz também, quer dizer, o time do Flamengo, né? Ele realmente, quando tem a bola, é muito complicado parar. É muito complicado parar. Com esse gol do Arrascaeta, essa jogada que o Deco se refere, o Arrascaeta fez o que quis, inclusive a zaga do Palmeiras sendo bastante questionado, o tal do Luan. Bom, já não é a primeira que ele andou entregando, né? Não é de hoje, né, que o Luan é questionado. Não é de hoje, são vários jogos aí. Muito torcedor do Palmeiras torce o nariz ali pro Luan, né? Que destoa muito do Gustavo Gomes, né? E aí o Abel insiste nele, e a gente vê lances como esse. Foi em cima dele que o Arrascaeta fez a jogada, foi em cima dele que o Felipe Luiz fez a jogada, ele foi um dos driblados no segundo gol, né? A jogada toda do Felipe Luiz, a bola pega na trave e volta para o Gabriel Barbosa, né, para o Gabigol fazer o segundo gol, né? Tudo isso no primeiro tempo, né, com uma altíssima intensidade das duas equipes, né? É verdade, altíssima intensidade. Aí, claro, aí o Flamengo realmente se soltou, que depois que o Flamengo empatou e foi buscar essa virada, esse segundo gol, o Flamengo realmente vinha fazendo realmente uma pressão muito forte que o Palmeiras realmente não estava conseguindo segurar. Eu vou continuar falando do jogo, porque depois nós vamos ter que falar de polêmica, teve questão de arbitragem, a gente já vai falar disso.
isso, a gente já vai falar sobre isso, né? Mas, Teco, no segundo tempo, a coisa meio que deu o jogo meio que deu uma baixada no ritmo. Bom, primeiro porque também jogo 11 horas da manhã, né? Apesar de não fazer uma temperatura tão alta, né? Em Brasília, o jogo foi no Mané Garrincha, né? E depois, né? E depois a questão, né? Enfim, de que o horário da partida, evidentemente, estava fora do habitual, mas, enfim, o primeiro tempo tinha sido tão frenético que no início do segundo tempo a galera resolveu dar uma baixada, assim, no ritmo, não nos ânimos, né? Não teve como, né? Apesar de o clima não estar tão alto assim, né? A temperatura não tão alta como de costume, mas não tem jeito. Segundo tempo ao meio-dia, naturalmente as equipes diminuem o ritmo, senão ninguém aguenta, né? Mas mesmo assim, o segundo tempo continua sendo um bom jogo, não com a mesma intensidade, mas com lances mais pontuais, né? E aí a gente teve boas jogadas criadas pelo Flamengo, né? O Everton fazendo pelo menos 2 grandes defesas no segundo tempo, e o Palmeiras continuando dessa forma mais reativa, até que o nosso querido amigo Rodrigo Caio, que ainda vai ser um personagem muito a ser falado nesse jogo, acaba cometendo, para mim, um erro, para a categoria do Rodrigo Caio, um erro que não deveria ter cometido, né? Ele puxa o Rony, atacante do Palmeiras, pela camisa, né? Dentro da área, e aí é pênalti, né? E aí, então, o Rafael Veiga, né, muito inspirado ontem, acabou fazendo o gol de pênalti e empatando o jogo em 2-2. Mas teve outras emoções, né? Teve mais lances aí que o Flamengo criou, teve um lance que o Palmeiras também criou. Ainda no primeiro tempo, não comentamos esse lance, mas um lance em que o atacante do Palmeiras, o Breno Lopes, dribla o goleiro do Flamengo e o zagueiro do Flamengo, na verdade não era o zagueiro, né? Era o Diego. O Diego, ele meio campo, né? Veio para trás e conseguiu salvar um gol claro do Palmeiras ainda no primeiro tempo. Foi uma defesa incrível que ele põe o calcanhar para trás assim e impede que a bola entre no gol. Mas aí, né, Gustavo, essa foi a parte bacana da bola, né? O segundo tempo não tão articulado quanto o primeiro, mas teve esses lances. Mas aí, né, como você já deu a deixa, o que aconteceu? O que nós tivemos a mais do que isso? Pois é, Teco. Bom, o jogo no tempo normal ficou 2-2. O jogo ficou empatado depois desse gol de pênalti do Palmeiras. Mas, Teco, problemas com a arbitragem. Não que a arbitragem tenha errado, mas lances polêmicos, como questão de pênalti, enfim. Teco. E depois aquela confusão, né? Aquela confusão no meio de seguir. O negócio estava rolando. O jogo estava rolando. Né? Primeiro, vamos contextualizar, que teve a expulsão do Abel Ferreira, né? Os dois bancos estavam muito irritados, mas o Abel Ferreira foi expulso. Segundo ele, a frase que foi utilizada era de que ele teria dito que a arbitragem não era para o nível de Flamengo e Palmeiras. Ele já tinha tomado cartão amarelo e foi expulso, um griteiro, um negócio, né, Teco? Começou... Então,
Exatamente, né? Começa dessa forma, né? É natural que os bancos reclamem da arbitragem, isso infelizmente acontece, todo jogo, ainda mais um jogo de final única, né? Mas o Abel, acho que ontem não estava num dia muito feliz, né? Ele reclama exageradamente da arbitragem do Pedro Voaden. As polêmicas de arbitragem vão ter em todos os jogos. Agora, a intensidade com que você reclama disso, e quando você faz uma frase dessa, naturalmente, como ouvi um comentário de um colega da imprensa dizendo o seguinte, a gente tem que lembrar que a arbitragem são seres humanos. E quando o ser humano se sente humilhado, se sente, né, preterido por outro, por alguma forma, naturalmente, o que ele faz? Ele acaba, na dúvida, ele não dá. Não é que ele vai roubar o Palmeiras, não é que ele vai roubar o Flamengo, não é isso, porque a gente não, isso seria leviano, né, fazer qualquer comentário nesse sentido. Mas é aquela boa vontade que não vai ter, porque você sofreu um comentário desse. Você é fraco para apitar esse jogo, você não está no mesmo nível dos jogadores em campo. Então, assim, esse tipo de coisa não ajuda, né? No caso aí, não ajuda o Palmeiras. E aí, é por isso que ele é expulso. E aí, não satisfeito... E tudo isso só para ele estava contestando a questão de alguns lances para o Palmeiras, que inclusive o próprio VAR estava acompanhando, né? Pois e não levantaram nenhuma grande polêmica. Você pode ver que em campo a arbitragem não teve grandes polêmicas, não. Não, justamente. O lance do possível pênalti, né? Que enfim, depois a arbitragem viu que não foi, quer dizer, e aliás foi muito bom porque a coisa foi definida muito rapidamente. Foi, menos de um minuto estava resolvido o lance. Justamente, que é o que se espera, né? A celeridade para poder, não pode ficar um jogo 2, 3, 4 minutos paralisado porque a arbitragem está lá conferindo o VAR e não sabe o que vai fazer. Então ontem a atuação do Voaden, ele realmente buscou controlar e tomar decisão, e o próprio VAR também entendeu, da questão da posição da decisão do árbitro em campo. Então, o Abel Ferreira não tinha razão para reclamar daquela maneira. E aí o caldo começou a engrossar, né, Té? Pois porque aí, não satisfeito com a reclamação do Abel Ferreira, seu assistente reclamou do mesmo jeito e foi expulso. E até aí, é uma coisa, dentro desse contexto que o Gustavo acabou de colocar, seria até normal, né? Só que aí é que vem o que o bicho pegou, né? Aí é que o bicho pegou. Porque aí, o auxiliar do seu Abel Ferreira desce para o vestiário e no caminho faz provocações ao staff do Flamengo. E aí, primeiro, sem motivo, né? A provocação foi, então entrega a taça para vocês logo, peguem lá a taça logo, né? Não precisa nem ter jogo, né? Entrega logo tudo para o Flamengo e pronto, né? Coisa nesse sentido. E isso naturalmente inflamou diretores do Flamengo que estavam ali, e aí a discussão aumentou o tom, e aí, senhoras e senhores, acreditem no que eu vou dizer, seguranças do Palmeiras partiram para cima do Marcos Braz, diretor do Flamengo. Tá? Agressão mesmo. Agressão. Tá? Marcos Braz, inclusive, teria sido nocauteado naquele momento. Tá? É o que se diz aí na imprensa. E aí, gente, a gente ficou sabendo disso só depois. Por quê? Porque a dona CBF, que foi a provedora das imagens desse jogo, não sei porquê, não sei que motivo levou ela a querer produzir o jogo, né? Já que existia um contrato com a maior emissora do país, né? Ela produziu o jogo e aí simplesmente não mostrou uma imagem sequer dessa polêmica toda.
né? O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que as polêmicas precisam ser valorizadas, que tem que ser sensacionalista e mostrar aí, enfim, desvirtuar do futebol. Só que a partir do momento que acontece isso com personagens do jogo, isso precisa ser mostrado porque é informação. Inclusive foi muito criticado pelo Galvão Bueno, por outras mídias que entendem que a informação precisa ser passada, precisa ser mostrada. E aí a CBF não colocou uma câmera lá para se ver o que estava acontecendo. Ainda bem que haviam repórteres lá das emissoras que puderam relatar isso. Senão ia passar em branco. E uma coisa dessa não pode ser passada em branco, porque uma coisa é você estar ali no calor do jogo, acontece. Agora, você partir com seguranças para agressão, você perde a razão completamente. Inclusive porque não havia razão. Não havia. Não, e dá uma impressão... Sinceramente, sabe qual é a impressão que eu tenho? É que a CBF, ao fazer isso, ela está sendo conivente. Sim, a partir do momento que você não mostra, ela não mostra. Justamente. Porque é o seguinte, se você não pega na imagem... Porque, vamos deixar claro, as pessoas que se envolveram nessa confusão são personagens do jogo. São pessoas que estão na delegação, pessoas dos dois clubes, profissionais dos dois clubes envolvidos na final. Né? E aí a dona CBF, aliás, uma geração bizarra. O que aconteceu ontem tem que servir de exemplo para que não aconteça mais. Porque, como alguém disse aí na internet, foi um negócio chapa branco que aconteceu. Simplesmente abafaram uma confusão. Ninguém aqui está dizendo, o técnico feliz, que deve-se privilegiar a confusão em detrimento do espetáculo, do jogo de futebol. Não é isso. Mas, jornalisticamente, o torcedor precisa saber. O profissional que está... Por exemplo, o Galvão e as pessoas que... Né, o Galvão Bueno, os outros narradores que estavam transmitindo o jogo só tinham acesso à informação por causa dos seus repórteres. Porque na imagem da transmissão não aparecia. Quer dizer, foi um troço horrível. E aí o que aconteceu? Quem é que vai ser punido? Pois eu quero ver se vai ter algum tipo de punição para a comissão técnica do Palmeiras, para seguranças, se o Flamengo vai levar isso até para uma delegacia. Não escutei nenhum fato nesse sentido, né? Talvez porque acabaram sendo campeões, acham que talvez não vale a pena, mas deveriam, porque é um tipo de coisa que não pode acontecer, ainda mais num jogo desse nível. Isso foi um dos fatores, né? Porque se a gente for olhar as imagens oferecidas pela CBF, faltou uma série de replays, faltou lances ali que precisavam ser mostrados com mais clareza, com mais câmeras, né? E a gente não viu isso. Por quê? Porque a transmissão foi chapa branca, né? Só era interessante mostrar a parte fácil do espetáculo, né? Mas aquilo que era polêmico, aquilo que era importante... Poxa, no finalzinho do jogo, teve uma defesa do Everton que a bola ficou em cima da linha, né? E o tempo que demorou para mostrar isso? E se tivesse sido gol? Né? Já que nós não temos o chip na bola aqui, né? Uma coisa que poderia ser adotada. Né? Então, uma série de questões que, para quem está acostumado, inclusive com o padrão que a Rede Globo Televisão mostra, acaba sendo muito percebido. Lógico. Porque ficou aquela, a bola entrou, a bola não entrou. Aí foram exibir o replay, e também vou dizer, uma semana para exibir o replay, hein? Uma semana para exibir o replay. Coisa que você tem... Quer dizer, realmente não foi legal,
isso é uma parte chata, mas que você precisa realmente dizer que para uma final de uma competição importante, tem coisas que não podem passar por despercebido. O torcedor quer ver, o torcedor tem direito de ver, a imprensa tem direito de acompanhar, de ter o replay em diversos ângulos, porque a gente sabe, às vezes, com todo o recurso, com toda a tecnologia, com várias câmeras, por todos os ângulos, a gente fica numa discussão interminável. Aí você imagina ontem, numa transmissão, uma geração de imagem precária por parte da CBF, que deixou assim, muita dúvida, né? E abafou, e eu preciso dizer que infelizmente foi abafado deliberadamente pela CBF aquela confusão, porque qualquer transmissão, uma emissora de TV, a própria Globo, pegaria os detalhes dessa confusão, pegaria e tinha que ser visto mesmo, né? A CBF, lamento dizer, mas de forma deliberada, não mostrou o que estava acontecendo lá nos vestiários. E até jogador correndo para lá. Quer dizer, foi uma coisa assim, o jogo estava rolando e o quebra-pau nos vestiários, Té. Pois é, mas para a CBF não estava acontecendo nada, né? Então, isso não pode passar despercebido, né? E a gente espera que em outras competições isso não aconteça. Na verdade, a gente espera que a CBF não gere mais as imagens, né? Ou então, se gerar, que contrate uma empresa independente, né? Porque não dá. Naturalmente, quando você, como dono do empreendimento, você gera a própria imagem, você sabe que está sujeito a isso aí, né? Uma palavra de um diretor fala, não mostra isso. É simples assim, né? E a gente não quer ver isso, a gente quer ver uma coisa isenta, a gente quer ver os fatos acontecendo, né? Enfim. Mas também nem tudo foi ruim, né? Como a gente falou, o jogo foi excelente. E os pênaltis, hein, Gustavo? Os pênaltis foram assim... Vamos falar dos pênaltis, cara. Emocionante. Vamos lá, já falamos do que era ruim. Vamos falar da disputa vamos falar da parte boa. Uma disputa de pênaltis que, sim, senhores, que jogo foi esse? Que decisão por pênaltis foi essa, Teco Barbeiro? Olha, se alguém tinha problema cardíaco, eu espero que o torcedor tenha passado bem. Porque o negócio ontem foi assim, de outro mundo, cara. Foi espetacular, hein? Não tenha dúvida. Foi realmente a decisão... eu não lembro de ter visto uma decisão assim recentemente tão espetacular quanto essa, porque é uma pena, né? Por tudo que está acontecendo, não tinha o público lá, porque aquele estádio cheio, né? Nossa, ia ser maravilhoso, né? Porque a gente viu um alto índice técnico, né? De jogadores que tinham tudo para bater bem os pênaltis, e a gente viu os goleiros se sobrepondo aos atacantes, né? Diego Alves e o Everton realmente mostraram porque estão entre ali os 3, 4 goleiros melhores do Brasil, né? E isso realmente foi mostrado porque, assim, o Diego Alves conseguiu desconcentrar o jogador do Palmeiras, fez com que ele batesse para fora. O Everton conseguiu agarrar pênaltis ali, bem cobrados até, mas ele, com a qualidade que tem, conseguiu se sobrepor. Uma coisa que chamou a atenção... Detalhe. Pois não. Vai lá. Não, o que chamou a atenção foi o Flamengo colocando garotos ali para bater o pênalti, né? Pelo menos 3 garotos ali, três rapazes jovens, né? Tiveram essa responsabilidade grande de bater os pênaltis. Verdade, porque ele tirou, por exemplo,
o Everton Ribeiro tinha saído, né? Ele tirou 2 ou 3 batedores de pênaltis, em tese, né? E que não estavam para cobrança. Você tinha lá João Gomes, você tinha Vitinho, né? O Mateuzinho, que foi que perdeu. Mateuzinho, né? Bateu também, enfim, né? O que você tinha ali? O Gabigol, que foi o último batedor da primeira série, né? Da cobrança de pênaltis antes das alternadas, né? Mas o Gabigol, obviamente, é o artilheiro, óbvio que ia ser o último cobrador, mas de outros jogadores, Gerson, né? Enfim, jogadores que não estavam, né? Alguns ali pedindo para sair por cansaço. O próprio Palmeiras também, né? Tirou alguns jogadores que seriam também possíveis batedores de pênaltis, mas realmente chamou muito atenção, né, Teco, essa questão de garotos, né, irem bater os pênaltis. Agora, um detalhe muito importante e muito espetacular, principalmente para a torcida do Flamengo. O Palmeiras teve 2 vezes a taça na mão. Pois é, e o Flamengo uma também, clara. Exatamente. O Palmeiras chegou a abrir 3-1, né? Na série. Pois é, e aí, assim, a sensação que ficava, que a gente tinha era, ninguém quer ganhar esse negócio, porque chega na hora H, o cara vai lá e perde. No segundo, agora acabou, o cara vai lá e perdeu. Então, assim, é isso que deixou mais emocionante a decisão por pênaltis. Eu particularmente gosto muito mais da decisão por pênaltis do que estender a prorrogação, né? Muitas vezes a prorrogação fica com aquele amarrado, todo mundo com medo e não acontece nada. E no jogo, e no pênalti não. Pênalti ali, aquele momento, você sabe quem está melhor física e emocionalmente é que tem mais chances de vencer. E ontem foi muito isso. As equipes estavam até que você não percebia muito nervosismo, mas os goleiros estavam muito inspirados ontem. O Diego Alves e o Everton, eles são exímios pegadores de pênaltis, né? Os dois têm essa o Diego Alves na Espanha pegou muito pênalti na Europa, né? O Everton também tem uma grande fama de ser pegador de pênalti. O Everton que foi o goleiro no título olímpico, naquela decisão por pênaltis contra a Alemanha, né? Na Rio 2016, nas Olimpíadas, né? Quem não lembra daquele jogo? E o Everton era o goleiro, né? O Everton era o goleiro e forte candidato para ir de novo para Tóquio, né? Então, assim, os goleiros realmente ontem foi assim algo à parte, né, Deco? Eles estavam assim super inspirados, foram talvez mais protagonistas do que os próprios batedores, né? Sim, nessa decisão por pênaltis eles foram realmente protagonistas, e não é à toa que depois o Diego Alves foi tão celebrado, né? Inclusive pelo Rogério Ceni. Tanto que na entrevista final depois do jogo, o Rogério vai dar um abraço no Diego e ele agradece porque o Rogério Ceni, ele diz isso depois da coletiva, pediu muito para que Diego Alves fosse mantido no Flamengo, porque estava difícil a renovação. O Diego já tem 35 anos, né? E o Flamengo estava quase disposto a não renovar com ele. E o Rogério foi um dos que mais pediu, falou, olha, precisa de um goleiro com experiência, o Hugo é bom, mas está chegando agora, né? Eu como goleiro sei como é isso. E então parabéns aí a Rogério Ceni, que conseguiu não só convencer a diretoria, né, mas acreditou no Diego Alves como goleiro que são, né, os dois, e a recompensa veio aí com essa decisão de pênaltis. Como a gente já falou, o Everton, para mim, vai despontar aí realmente como o melhor goleiro do Brasil logo. Como você já bem disse, deve estar nas Olimpíadas, deve estar
na próxima Copa do Mundo, se tudo correr dentro da normalidade, né? E aí a gente teve um outro momento nessa decisão de pênaltis, né? Que foi a redenção de Rodrigo Caio, que durante o jogo cometeu, já falou, né? Cometeu aquele pênalti desnecessário, né? Da forma que foi. E aí coube a ele, por ironia do destino aí, ele cobrar o pênalti que deu o título ao Flamengo, né? Cobrou com enorme tranquilidade, categoria, de um jogador experiente que errou naquele momento do jogo e depois acabou se recuperando ao fazer o gol de pênalti. Por isso que o futebol é sensacional, né? Aí o Palmeiras vai lá, desperdiça uma penalidade, né? E a bola fica no pé de quem? Rodrigo Caio, que tinha cometido o pênalti e, como o Teco muito bem colocou, coube a ele fazer o gol do Flamengo nas cobranças de pênaltis e o gol que deu o título, o bicampeonato da Supercopa para o Flamengo, que já tinha batido o Atlético Paranaense em 2020 por 3-0, aí lá um jogo bem mais tranquilo, né? Mas ontem o Rodrigo Caio teve a bola do título, a cobrança do título, ele que no tempo normal havia cometido o pênalti que deu o empate ao Palmeiras. O futebol é um negócio maravilhoso. E aí o torcedor do Flamengo está comemorando esse título, está feliz, né? E realmente tem que estar feliz, porque depois de um jogo desse, cara, um espetáculo como muito tempo a gente não via, e o Flamengo ser campeão numa partida emocionante com todos os ingredientes de uma grande final, Deco. Cara, foi espetacular. Espetacular mesmo. Não, realmente foi espetacular e me agrada muito, e nesse ponto eu acho que a CBF acerta em manter essa competição, né, de um jogo único do campeão brasileiro com o campeão da Copa do Brasil, porque ela é muito atrativa. Claro, nem sempre a gente vai ter jogos como esse, nem sempre a gente vai ter duas grandes equipes, né, como foi o ano passado, uma coisa mais tranquila para o Flamengo, mas de qualquer forma eu entendo que essa super campeão brasileiro é uma competição bacana, que o público gosta, então assim, vale a pena. O torcedor do Flamengo tem que comemorar mesmo. Claro que se perdesse também não ia ser nenhuma, é o tipo de competição que assim, se você perde, não é nenhuma tragédia, né? Porque quem está ali já veio de outros títulos, mas quando você ganha, realmente vale a pena comemorar. 5 milhões aí para os cofres do Flamengo, 2 milhões para os cofres do Palmeiras. Então, um campeonato sempre muito bacana. Um campeonato realmente bacana. Nossa torcida para que a próxima final, o próximo jogo da Supercopa no ano que vem, já possa contar com o torcedor no estádio, né? Talvez seria a grande cereja do bolo desse jogo, cara. Imagina o torcedor no estádio. Que coisa frenética que isso não ia ser. Que caldeirão, cara, porque realmente só faltou isso para ficar completo o espetáculo, né, Teco? Não tem como não sentir essa presença, essa falta do torcedor, né? Com certeza, né? A gente espera que daqui a um ano tudo isso esteja resolvido, que a gente possa ter a Supercopa do Brasil aí, super campeão, com estádio cheio, um estádio bacana, com duas torcidas aí vibrando, e que a gente tenha um espetáculo melhor. E aí eu quero aproveitar aqui para falar um pouquinho sobre televisão. Como a gente já comentou aqui, a gente espera que
assim como o jogo foi espetacular, que a transmissão seja espetacular, seja quem for aí o provedor das imagens, seja a televisão, né, o meio de comunicação que for, que esteja difundido isso. Ontem, além dessas questões grotescas que a gente viu aí da imagem da CBF, eu tenho que lamentar aqui também, apesar da gente falar aqui que a Rede Globo é a melhor transmissora de futebol do Brasil, gostem ou não, como padrão de qualidade, a gente tem isso, mas ontem acabou desperdiçando uma parte daquilo que fez no encerramento, né? Para quem não sabe, a Rede Globo bateu muito na volta do Galvão Bueno, né? As narrações, a narração foi um espetáculo, né? A gente vê o Galvão Bueno voltando com força, gritos de gol bem colocado, firmes, né? Para quem falou que a voz dele estava acabando e coisas do tipo, né? Ele mostrou por que é o Galvão, né? O que o Galvão fez ontem realmente foi um negócio, né? Agora essa parte final é que foi chata, né, Teco? Pois o Galvão mostrou por que ele é o grande vendedor de emoções do futebol na TV, né? E ele voltou com tudo. Mas aí, o que aconteceu? A gente sabe que existe uma questão de grade da emissora, né? Só que é o seguinte, quando você vai transmitir um jogo em que você sabe que pode ir para os pênaltis, naturalmente a sua grade precisa ser ajustada. E me parece que ontem ocorreu um erro ali, não sei se não esperavam que fosse se estender tanto, mas a verdade é que o encerramento da transmissão ficou comprometido, foi abrupto, né, de uma maneira que não se faz, né, e acabou estragando aquela cerejinha do bolo, né? A gente não viu o Galvão Bueno se despedir da maneira que poderia, né? Depois eles tentaram compensar isso hoje com algumas reportagens, com o podcast também, né, do Kleber Machado, tentaram ali compensar isso, mas o fato é que aquela transmissão, o encerramento foi ruim, porque eles tinham outras coisas para mostrar. E eu acho que é isso que a gente fica pensando, porque o futebol está perdendo espaço dentro da TV aberta e por que ele está perdendo audiência dentro da TV aberta. Trazendo alguns números aqui, a gente sabe que ontem esse jogo fez média de 19 pontos em São Paulo, com picos aí de 23, e no Rio de Janeiro ele fez 24, com picos aí de 28 pontos, né? Acredito que tenha sido na hora dos pênaltis. É bem verdade que para o horário esses números são muito bons, mas eu fico pensando, né, Gustavo, a gente tem acompanhado muita coisa nesse sentido, né? Para onde vai isso? Será que o futebol vai continuar perdendo audiência? Será que a gente vai ter que ir para os streams para acompanhar mais o futebol do que na TV aberta? Eu espero que não. É isso, Teco, é isso. Acho que um espetáculo muito bacana, uma grande transmissão, um grande jogo, Galvão Bueno, inspiradíssimo. Não precisava ter acontecido isso no final, esse encerramento aí, enfim, que aconteceu na transmissão, no grande jogo de ontem de Flamengo e Palmeiras e Flamengo, tá certo? Bom, Teco, e com isso, parabenizando a torcida do Flamengo, parabenizando o Palmeiras pelo grande jogo, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter participado com a gente aqui do nosso Radar Esportivo Especial mais uma vez, né? Obrigado aí por você estar junto com a gente. Gustavo e amigos, eu que agradeço mais uma vez o convite, a participação. É sempre um prazer estar aqui com vocês, comentando aí, principalmente esses grandes acontecimentos do esporte. Em breve estaremos juntos aí em mais outros grandes acontecimentos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.
Obrigado, Teco. Obrigado, galera que nos acompanhou. Você que nos acompanhou no canal Galera Mix aqui no YouTube. Muito obrigado. Se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações. Obrigado pela audiência mais uma vez. Moçada do site também, muito obrigado pela audiência do nosso Radar Esportivo. Parabéns à torcida do Flamengo. Flamengo campeão mais uma vez da Supercopa. E o Palmeiras também pelo grande jogo que nos proporcionaram aí nesse domingo, tá bom? Muito obrigado, gente. Um grande abraço. E lembrando sempre, se tá na rede, é gol!